Senhor da messe pedimos, muitas e santas vocações. Eu sou o Padre Ayrton Ferreira de Siqueira. Eu vou completar esse mês de julho 27 anos de ministério sacerdotal. De idade, também nesse mês eu completo 57 anos de vida. Atualmente estou servindo a Diocese de Bonfim na paróquia do Senhor do Bonfim, que é a Catedral Diocesana. Já tenho 3 anos e 6 meses. A minha naturalidade é do Amapá. Eu nasci numa cidade chamada Santana e nesta cidade minha família participava de uma paróquia dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde sempre nós fomos evangelizados por padres da Itália, padres italianos do Pontifício Instituto das Missões Exteriores. E a minha vocação foi descoberta, eu acredito que primeiramente dentro desse ambiente familiar, porque minha família, ela sempre teve uma participação e uma atuação muito positiva, né, dentro da vida da igreja, da paróquia, da paroquialidade. A minha mãe e meu pai sempre foram animadores de comunidade na vila urbana industrial que a gente vivia, mas serviam na paróquia, né, nas grandes festas, quermesses que a paróquia oferecia. E a minha vocação nasce dentro desse ambiente, que é um ambiente religioso, cristão. Não é uma família extraordinária, com valores e virtudes que saltam os olhos para além daquilo que a gente tem no cotidiano. É uma família normal, mas uma família que tinha essa vivência e tem até hoje. Meus pais, todas as 3 horas da tarde, rezam o Terço da Misericórdia, depois o Terço Mariano. Pai, mãe e a minha irmã que mora com eles, eles têm uma vida muito participativa e atuante na igreja onde eles se encontram hoje, não mais no Amapá. Há 25 anos eles moram em Fortaleza, meus pais. Eles são naturais do Pará. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã nasceram em Belém do Pará, e eu e meu irmão nascemos no Amapá por conta do trabalho que meu pai conseguiu no Amapá, numa mineradora de manganês. A vocação é um chamado gratuito que o Senhor nos faz. Na verdade, a vocação é a escolha divina diante da liberdade humana de responder sim ou não a esse chamado, não é? Então, o chamado é sempre gratuidade de Deus, é sempre dom de Deus. A gente não pode tomar para nós a ideia de que somos nós que despertamos para esse chamado. O chamado, ele deve ser sempre considerado dentro de uma linha divina. É Deus que, na sua infinita bondade, concede a nós, como diz São Paulo, nesses vasos de argila, Ele concede a sua graça. Agora, depende da nossa corresponsabilidade, de um empenho de conservar, de animar, manter esse chamado que é dom de Deus. Depende de nós. Algumas vezes, principalmente no mês vocacional, os padres vinham até a nossa paróquia e faziam despertar vocacional, como ainda fazem hoje, né? Ainda faz parte do SAV, do Serviço de Animação Vocacional, ou da Promoção Vocacional, esse serviço de ir até as paróquias e lançar o convite: vem e segue-me. E eu, participando de uma Santa Missa, o padre Fulvio Giuliano, um padre italiano de Milão, fez o convite para o encontro vocacional que iria acontecer na capital do estado, em Macapá. E eu me senti movido, interessado em querer participar. Talvez logo no início mais como curiosidade, para ver como é que era. Os padres que nos visitavam e serviam a nossa paróquia eram padres
no estilo capuchinhos, eram padres barbudos, uns padres dedicados à missão exterior. É um instituto de vida apostólica, não é congregação, mas é um instituto de vida apostólica. E eu comecei a participar dos encontros. Foi o tempo que eu terminei a primeira etapa da minha formação educacional, o ensino fundamental, e meus pais me transferiram para Belém do Pará para morar com meus 2 irmãos mais velhos, eu sou o mais novo dos 3, para lá compor a casa e lá dar sequência aos meus estudos. Eu fiz o discernimento, mas mais uma vez me deixando orientar pelo meu pai e pela minha mãe, que eu acredito que eles têm uma sabedoria natural nesse sentido, não é? A vivência cristã, a maturidade, a capacidade de ver longe, preferiram que eu fosse para Belém do Pará e morasse com meus irmãos. E eu fui para Belém do Pará, não fiz nenhum acompanhamento vocacional no início, ingressei no hoje chamado, aqui se chama IFE Baiano, lá era a Escola Técnica Federal do Pará, para cursar um curso totalmente diferente daquilo que depois iria se revelar a minha vocação prioritária, uma vocação, um projeto vocacional. Eu fiz um curso na área de mecânica industrial e de aeronaves, um curso de mecânica. Concluí o curso, mas antes, quase já no final do curso, voltou a interpelar novamente a minha vocação e eu entrei no seminário no final do curso, concluí o curso todo e entrei no final do curso para o seminário maior do Instituto Missionário em Belém do Pará, em Ananindeua. Cursei lá a filosofia e fui enviado para fazer minha teologia em Santa Catarina, na ilha de Florianópolis, no instituto chamado ITESC, Instituto Teológico de Santa Catarina. Fiz meu período de espiritualidade numa cidade chamada Brusque e um outro período foi até os Estados Unidos para completar essa formação já numa perspectiva de abertura para uma missão adigentes, missão. Isso também tem a ver com vocação, né? Existe o chamado, o Senhor chama gratuitamente, mas Ele chama com a tua corresponsabilidade de você partir para o anúncio do Evangelho, manter, discernir, conservar, ressignificar o chamado a cada tempo da tua história. Por exemplo, eu estou vivendo agora meus 27 anos de padre. São outras perspectivas, são outras abordagens da vocação, com certeza. Talvez a vocação lá no início um tanto romantizada, um tanto marcada pelos grandes missionários que iam para a China, Japão, para os países comunistas, agora é uma vocação mais madura, uma vocação adulta, sedimentada, né? Que tem como resposta esse serviço, acolhimento com a comunidade local, com quem você interage, com quem você faz a experiência do anúncio, do querigma, do anúncio do Evangelho. Então, do garoto que entrou com 18 anos para o homem que está aqui com 57 anos, a vocação é a mesma, a intensidade é a mesma. Eu tenho uma intensidade muito forte na minha vocação. Eu vivo a minha vocação e vivo com muita autenticidade. Não é? Eu passei por momentos difíceis, momentos em que eu me senti abatido, cansado. Isso faz parte do processo, porque no processo de discernimento você tem que saber se confrontar com os grandes momentos de crise da tua vida. Ninguém imagina entrar para a vida sacerdotal e não ter nenhum momento de crise, um momento de que você para refletir a vida, pensar a vida. Será que eu estou no caminho certo? É esse meu projeto fundamental de vida? Então, as crises vieram, mas vieram para sedimentar, para fortalecer ainda mais esse chamado gratuito que esteve sempre me acompanhando ao longo da minha vida. Eu fui ordenado diácono em Tremembé, na diocese de Taubaté, porque o companheiro que foi ordenado diácono comigo, ele era de Tremembé, e achamos por bem ser ordenados lá.
Nós fomos ordenados lá e depois fomos convidados por Dom Jairo Rui Matos da Silva, que era o bispo na época, a fazer uma experiência aqui na Diocese de Bonfim. Fizemos em 2 etapas, 2 ou 3 etapas, não é? Conhecendo a diocese, a realidade diocesana, não é? Esse contexto da igreja diocesana que vivia Bonfim nos anos de 97, quando nós chegamos por aqui. Depois dessa experiência, houve um convite da parte de Dom Jairo para que nós pudéssemos trabalhar aqui. Então, o meu colega foi ordenado padre lá em Tremembé, e eu fiz a opção de ser ordenado nessa realidade missionária, uma realidade que me impactou bastante. A Diocese de Bonfim, na época que eu cheguei, era uma diocese que ela tinha um viés, um perfil ministerial, né? Ela tinha um viés onde que os grupos, os movimentos, as forças ativas da diocese, elas tinham uma caminhada, um movimento participativo muito grande ligando fé e vida. Eu lembro que Padre Luiz Toneto promovia bastante as grandes semanas sociais brasileiras. Padre Luiz Toneto promovia os grandes encontrões de comunidades eclesiais de base, naquela época chamava isso. Eu lembro que ainda temos, mas as experiências de missão da terra eram experiências vivas, fortes, não é? Então eu me encontrei confirmando o meu projeto de vida. Eu penso que a minha filosofia também foi uma filosofia encarnada. Foi muito rica a minha filosofia, é uma experiência de vida marcante. O reitor, Padre Giancarlo Vecchiato, conseguiu uma periferia em Belém do Pará, numa favela. Hoje é um bairro, hoje tornou-se uma paróquia, onde nós, 4 seminaristas do seminário maior de filosofia, íamos para essa favela e passarmos o final de semana, sexta, sábado e domingo, visitando, interagindo, celebrando a palavra, preparando pais e padrinhos, ajudando numa nucleação de juventude, mas mais do que ir lá para apresentar o Evangelho, a experiência da favela é quem nos evangelizou. Eu penso que o perfil, a moldura da minha vocação, ela deve-se muito mais a essa experiência de pastoral que eu fazia no final de semana. Essa experiência pastoral. Não é numa experiência grandiosa, com pretensões de grandes ações evangelizadoras, mas era uma experiência, como diz São José Maria Escrivá, de viver o Evangelho no cotidiano da vida. E isso marcou a minha vida, isso marcou a minha experiência de responder ao chamado de Deus com uma resposta missionária. Aí eu me senti um missionário adigente, né? um missionário além fronteiras. Né? E isso, quando eu estive aqui, nos anos de 95, 96, né? Quando eu voltava para casa, eu me sentia, né, para a formação, eu me sentia conformado, configurado à realidade de Diocese de Bonfim. A Diocese de Bonfim teve momentos em que nós vivíamos uma grande caminhada sinodal. Não é? Nós vivíamos uma grande caminhada sinodal. A Igreja de Bonfim agora vai sendo iluminada pelo caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco, mas nos 35 anos de vida de episcopal de Dom Jairo Rui Matos, essa diocese, essa grei viveu com intensidade um caminho sinodal. Eu lembro que as assembleias aqui, pastoral, eram de 4 dias. Eu fui coordenador de pastoral da diocese por 6 anos. Eu vivia isso, não é? Era a participação nas assembleias, nós tínhamos que limitar porque era de 250 pessoas. Né? A diocese, nós conseguimos um dinheiro com a Alemanha, com a Misério, ou então com a Advênia, e a Misério mantinha
o ano todo, os 4 anos de atividade pastoral. E as nossas assembleias eram discutivas, eram participativas, eram críticas. Nós tínhamos essa preocupação de perceber, dentro do contexto, dentro da realidade diocesana, quais as realidades ainda carentes da nossa atenção. Nós íamos perceber quais os sinais dentro dessa igreja que eram para nós momentos fortes de reflexão e de nos perguntarmos por que não caminhar na tentativa de abertura de novos campos, de novas fronteiras, de uma presença da igreja em realidades mais sociais, etc. Então nós vivemos, eu vivi isso. Os 35 anos de Dom Jairo, eu peguei o quê? 20 anos de Dom Jairo. Depois Dom Francisco, agora o nosso atual bispo. Então era uma igreja vivida, ela vivia dentro do clamor do Concílio Vaticano II. Era uma diocese conciliar. O bispo muito ponderado, com uma sabedoria muito grande, ele acompanhava todo o desenrolar da Assembleia. Nós tínhamos a Assembleia no final do ano, decidíamos as prioridades, e no início do ano nós tínhamos a minha Assembleia, agora só com coordenadores de pastorais, todos os sacerdotes para alinhar as ações para cada ano pastoral. Mas foi rico. Isso também confirmou minha vocação, eu me senti. Eu lembro que eu fiz as primeiras experiências de missões com a juventude no município de Cansanção. Fui ordenado padre em Cansanção. No dia de Senhora Santana, dia 26 de julho, eu tenho eles dois como meus padrinhos. Num dia que choveu bastante, a ordenação começou do lado de fora, num palco bonito, com o povo das comunidades. Os padres da diocese, Padre Luiz estava, muitos padres ainda atual aqui estavam. E depois, muita chuva, tivemos que entrar e eu fui continuar a minha ordenação dentro da igreja de Senhora Santana, muito mais simples do que a beleza exuberante que ela é hoje. Não é? Então, a realidade de Cansanção, nós trabalhávamos as primeiras santas missões da juventude. Eu lembro, né, não é com orgulho nem com soberba, mas eu fui o pioneiro nas santas missões da juventude na nossa diocese. Reuníamos vários jovens que pegavam os carros, essas picapes que tem uma cabine de metal e a carroceria de madeira, e os jovenzinhos levavam o seu lanche, visitávamos casa por casa daquele povoado, depois parávamos para o almoço, no final da tarde continuávamos, eu celebrava a Eucaristia e voltávamos para casa. O mesmo acontecia com os jovens, o mesmo acontecia com os casais. Foi uma experiência riquíssima. Até hoje a paróquia de Cansanção, faço referência a ela porque, como diz o padre Nelson Nicolau, que hoje é administrador de meu santo, foi o berço, foi lá a gênese do meu sacerdócio. E até hoje é uma paróquia viva, os leigos participam. Quando eu vou nas novenas de Senhora Santana, eu fico encantado com a dimensão missionária, a dimensão conciliar, né, a eclesialidade que eles dão às novenas de Senhora Santana. E agora pegaram um sacerdote que vem de uma formação missionária, o padre Robério, que está com certeza confirmando essa caminhada. Então, é uma vocação que casou. Eu poderia perguntar, por que eu não fiquei nos Estados Unidos? Por que eu não fui para Filipinas? Por que eu não fui no Canadá? Eu estive no Canadá também, fazendo uma experiência missionária com os decassegues, né? Tive o prazer de conhecer o Canadá, um país moderníssimo, não é? Mas eu acho que o Senhor, eu acredito que o Senhor me queria aqui. Ele queria esse homenzinho aqui, com as minhas qualidades, com meus defeitos, com meus limites, ele me queria aqui nesse chão bonfinense. O Senhor do Bonfim me queria aqui, para que eu anunciasse o Evangelho, não é? Com essa alegria, com esse dinamismo, com essa vocação autêntica aqui dentro de mim, aqui nessa realidade. E aqui estou, né? Já passei por várias paróquias, comecei em Cansanção, fui vigário, assumi minha primeira paróquia em Itiúba, trabalhei com outro padre italiano, padre Eduardo Clemente, um homem abnegado de 82 anos, que deixou grandes marcas profundas de espiritualidade, de desapego,
na paróquia de Itiúba, a paróquia da Imaculada Conceição, que também foi a segunda paróquia minha, que eu passei 8 anos e 5 meses. Ali eu vivia, digo, agora que o laboratório está sobre o meu governo, o laboratório pastoral está sobre a minha orientação, é agora que eu me realizo. E eu corri aquelas 83 comunidades sozinho. Nesses 8 anos eu nunca tive um vigário paroquial. Eu só fui ter vigário paroquial depois que fui transferido para a catedral. Eu nunca tive vigário, sempre sozinho, né? Então, enfrentando as dificuldades, às vezes o cansaço, mas houve sempre um olhar para a vocação à luz da experiência da cruz. Não é? À luz da experiência da cruz. Eu penso que a nossa chegada no ministério sacerdotal, ela é uma chegada que no olhar positivo, é o desejo que todo jovem que faz um discernimento vocacional sonha em realizar, em viver esse momento forte. Pronto, hoje eu sou um sacerdote. Hoje, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu posso presidir e consagrar uma Eucaristia. Existe isso. Mas é preciso entender que essa realização, não é? A autorrealização, ela passa também necessariamente pela experiência da kenosis, pela experiência da cruz. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então Jesus não nos oferece nada. Ele é dom gratuito, mas Ele quer também que a nossa entrega seja total, plena e gratuita. Não é que a gente pegue, mas não se apegue. Que a gente tenha, mas não possua. Não é? Que a gente faça a experiência de estar ali por inteiro, mas o coração deverá ter sempre essa perspectiva de provisoriedade. Hoje eu estou aqui, mas a igreja vai precisar de mim e é preciso partir. Mas voltando à experiência da cruz, a vocação ela passa por essa experiência de uma renúncia, que não precisa ser uma renúncia, eu diria, uma renúncia triste, melancólica, saudosista do tempo da formação, do tempo que... Não, é uma cruz que ela vai trazendo a você um novo processo de vida. Ela vai trazendo a você uma maturação. Na verdade, a cruz do cotidiano do sacerdote vai deixando cair por terra aquilo que não era vocação. Não é? Era talvez um romantismo, era talvez uma fantasia muito bonita. As crises e as cruzes vão aprimorando, vão aperfeiçoando. O Papa Francisco diz que a vocação é uma pérola preciosa, bruta, que vai sendo trabalhada dentro do contexto eclesial, dentro da vivência, da troca, da experiência de humanidade, no encontro um com o outro. As pessoas nos educam muito, os casais, a juventude, as crianças, a realidade paroquial, mesmo para esse sertão, que é uma realidade difícil. Nós somos administradores, nós temos que ser pastoralistas, nós temos que ser psicólogos, nós temos que ser mestres de espiritualidade, mas é importante entender que há uma troca, não é? Da nossa parte para com eles e da parte deles, com quem você convive e interage. Isso vai te ajudando a fazer um filtro nesse processo vocacional. E eu vou dizendo ainda mais, a vocação ela nunca está completa. A vocação ela vive um estado, igual a igreja vive um estado permanente de missão, a vocação vive um estado permanente de reelaboração, de maturação. A vocação ela tem que estar sempre nesse contínuo, deixar morrer e deixar reviver. Não é? É uma busca constante de manter o teu projeto vocacional inicial ao projeto de Cristo. O Papa Francisco diz, a vocação cristã é uma vocação que se configura a Cristo, e ela é também uma configuração que nos ajuda a perceber que esse Cristo que se apresenta para nós como sacerdote, ele é o Cristo servidor, sofredor e servidor. Então a vocação cristã se resume em seguir Jesus Cristo a serviço dos irmãos. Ela passa
por essa dimensão do serviço. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É bonito isso. Ele fala isso, o Papa Francisco. Não é? A experiência da pedra preciosa que vai sendo lapidada, não é? A partir do encontro, da interação com as pessoas, você cresce na interação com o outro. A nossa vocação, ela é uma vocação social, ela é uma vocação interativa, é uma vocação comunitária, é uma vocação que gera para a igreja comunhão e unidade. Mas ela passa também, deverá passar por essa perspectiva do serviço. O padre, ele é com certeza um operário do reino de Deus. E não existe assim, dentro de uma realidade paroquial, um único serviço específico do sacerdote. O ministério dele já diz, é serviço. E ele tem que se fazer presente como o Cristo, né, que vem para dar unção, o Cristo que vem para ser presença na Eucaristia, um Cristo que precisa ser presença de escuta na confissão, né? Então, ele é um padre que faz a experiência de apresentar, de administrar os sacramentos para o povo. Não é o mundo do sacerdote é esse, né? De santificar o povo através dos sacramentos que a igreja nos oferece, mas também do próprio anúncio do Evangelho, né? Anúncio que perpassa também a vida sacramental, os ministérios, os sacramentos que a gente oferece. Então, o sacerdote, ele é chamado a fazer um pouco de tudo aquilo que tem para ser feito, seja da parte pastoral, seja da parte ou dimensão espiritual, seja da parte também administrativa. Aqui nós temos que ter um cuidado para que nós não nos tornemos tarefeiros, terceirizados. A nossa vocação não perca essa beleza, essa autenticidade do serviço, do ministério sacerdotal, para sermos somente bons administradores. Talvez a gente seja bom administrador, mas não seja um bom pastoralista. Talvez a gente seja um bom administrador, mas não seja, talvez, um homem que tenha uma dedicação maior para o rebanho. Eu penso que as coisas têm que estar em sintonia, não é? A gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade para não deixar que a parte administrativa, burocrática, né, seja das finanças, seja da responsabilidade com funcionários que você tem, seja para com os pagamentos daquilo que você tem que pagar, seja com a reforma de estrutura, mas você tem que ser também um homem pastor. Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse olhar de pastor para com o rebanho. Então o padre é chamado a fazer um pouco de tudo. Por isso que ele é operário. Ele é um operário em construção, ele mesmo se constrói quando ele ajuda a construir os outros, quando ele é parcela de construção do outro, e ele também ajuda a fazer a construção do reino de Deus através de pequenas experiências de partilha, fraternidade, unidade, comunhão, lazer, confraternizar também evangelizar. Eu sempre digo aos casais, estar também no momento de comer uma pizza, de ir à casa de um casal, um grupo de casal, isso também é evangelho. Isso também é uma dimensão da evangelização, estar juntos. Porque a gente pode executar muito bem as nossas tarefas, mas talvez não tenha afeto entre a gente. Onde falta afeto, onde falta cumplicidade, falta muita coisa na vida pastoral. A pastoral, ela é movida por afeto. Você se deixar identificar, conhecer e se deixar se identificar pelo rebanho, e o rebanho identificar pelo teu estilo de pastor. Né? Então, ele é chamado a viver essa dimensão pastoral, né? Nesses pequenos momentos, né? Riquíssimos da vida do sacerdote. A grande experiência da partilha da vida do sacerdote com famílias, com jovens, é isso que sustenta o primeiro chamado do sacerdote, é isso que sustenta ele. Porque se a gente se isolar
seja na sacristia, seja numa realidade de uma igreja mais distante do rebanho, seja na casa canônica ou casa paroquial, você está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A nossa vocação de padres diocesanos, chamadas padres seculares, não é uma vocação monástica. Embora a gente tenha que ter também a dimensão da espiritualidade, do silêncio, da contemplação. Mas a nossa vocação é para ser presença do reino, não é? No meio do povo. Não é? Presença do reino no meio desta realidade urbana onde você está. Não é? Por isso é o padre do século. Vocês estão conhecendo a vida de um padre diocesano. Fiz uma experiência formativa no Instituto de Vida Apostólica Missionária, mas vocês estão conhecendo um padre diocesano, que nesses 27 anos assumiu sempre paróquias, em grande parte mais com fisionomia e perfil rural do que urbano, e agora fazendo uma experiência mais urbana. Olha, a minha primeira grande alegria é ter convivido com sacerdotes que legitimaram e confirmaram minha vocação. Não é? Quando você está confirmando, reafirmando um projeto pessoal de vida, você precisa de referenciais. Né? Então, a minha primeira grande alegria, e trago comigo até hoje, é ter conhecido o Dom Jairo Rui Matos, um bispo austero, um bispo de uma sensibilidade, uma sabedoria, um grande escritor do Jornal da Tarde, ter conhecido o Padre Eduardo Clemente, de Itiúba, ter conhecido e convivido, e conheço ainda que ele está vivo, o Padre Nelson Nicolau, um homem de uma extrema austeridade, né? Um homem muito simples, um homem abnegado. Ele faz a experiência consigo mesmo de uma profunda renúncia, e a renúncia não desfeiteia, não tira dele a beleza da vocação dele. Ele é um homem feliz, no estilo dele, ele é um santo no estilo dele. Então, a minha primeira grande alegria desses 27 anos é ter convivido, partilhado a minha vida com sacerdotes que confirmaram a minha vocação. Luiz Toneto, o Padre Nelson Nicolau, repito, Dom Jairo, né, o Padre José Herrenberg, que trabalha, é monge, agora pela idade, passa um bom tempo na casa de repouso em Jacobina, mas também os padres que eu cheguei aqui, que estavam iniciando o seu ministério. Iniciamos junto o Padre João Zacarias, que hoje está na paróquia de Serrolândia, São Roque. Foram pessoas e são ainda pessoas, alguns religiosos que estavam aqui, né? Jesuítas, verbitas, né? Os oblatos, eu conheci padres oblatos, o Padre Charles, né? Outros padres que aqui passaram também, de uma entrega total da sua vocação ao povo. Então, uma grande alegria que eu trago é ter convivido e ter confirmado com essas referências aquilo que é próprio meu. As referências não desconstroem, as referências não anulam a tua identidade, a tua originalidade. Eu reafirmei a minha originalidade vocacional a partir dessas convivências. E a alegria de ter feito nesses 27 anos, uma segunda lei, de ter feito desses 27 anos do meu ministério, um sacerdócio junto com o povo, né? Junto com o povo. Né? Eu acredito muito que a vocação ela é divina, ela é graça, e as dimensões dessa graça de Deus passa de forma fundante pela experiência de uma convivência com pessoas. Os leigos e leigas da nossa diocese são pessoas extremas, formidáveis, pessoas de uma sensibilidade que elas são capazes de perceber quando você está cansado, abatido, quando você precisa de um cuidado, você precisa fazer uma experiência de família. Eu sempre acreditei de que o ambiente familiar era uma plataforma, era um porto seguro para alicerçar a vocação, sempre. Eu sempre procurei nas minhas horas vagas, férias do meu sacerdócio, do meu ministério, na paróquia por onde eu passei, estar dentro de casas de família. Senhoras, senhores, né?
pessoas mais idosas, crianças, jovens, eu sempre procurei estar ali, dentro, né? Por quê? Porque também aquela realidade familiar da paróquia me remetia sempre à minha realidade familiar que eu vivi na minha infância. Então era o suporte que eu precisava para ir trabalhando, lapidando essa pedra preciosa, esse dom divino que Deus colocou no meu coração. Olha, eu acredito que você que quer ou está vivendo esse momento de questionamento, às vezes um momento até de vazio na sua vida, pode até ser que seja uma falta de um sentido, a falta de uma busca, de uma causa que venha determinar o teu projeto de vida. Eu penso que você precisa escutar muito, com muita atenção, não é? Seja a voz de Deus, seja a voz do Espírito Santo na tua vida, seja também um discernimento à luz da palavra de Deus na tua vida, não é? Eu penso que esse tempo é importante, o tempo do questionamento, o tempo da angústia, o tempo de não se sentir, né, ainda tocado. A graça de Deus ela vai nos tocando ao longo da nossa vida. Então eu penso que quem está na busca do sentido da vida, só pode encontrar esse sentido da vida na pessoa do Mestre da Galileia, que é Jesus, né? Mas isso você vai ter que fazer procurando. Quando a gente quer fazer uma experiência profunda, quer viver uma amizade com Jesus, é preciso que a gente também o busque, não é? Ele vem ao nosso encontro gratuitamente, mas você precisa também fazer essa busca de ir até Ele. É uma corresponsabilidade, é uma combinação entre a escolha divina e a liberdade do homem decidir por Ele, não é? E essa decisão ela vai sendo confirmada quando você busca. Quando a gente desiste de buscar Jesus, a gente cai nesse marasmo, nessa paralisia e parece que nada cresce, nada chega de novo na nossa vida. Então é preciso buscá-lo. Mestre, onde moras? Não é? É o canto que a gente faz de vez em quando, não é? Mestre, onde moras? E aí Jesus vai responder para nós: vinde ver, vem conhecer-me, vamos fazer um caminho juntos. A beleza da gente trabalhar esse discernimento vocacional à luz da parábola dos discípulos de Emaús. Ele que caminha com os discípulos de Emaús e em determinado momento da nossa vida, que não é só um, ele faz arder o nosso coração. E quando o nosso coração arde, os pés decidem pelo seguimento de Jesus. A você que fez já a sua decisão, deu o primeiro passo, não é? É importante que você, eu diria assim, né? Que acompanhe, né? Com carinho, com afeto. O dom precioso que Deus nos deu precisa de cuidado. Parece que quando a gente dá o primeiro passo, já está feito tudo, falta só receber a batina e a estola. A gente precisa cuidar desse dom precioso que Deus nos deu. Quando a gente negligencia esse dom, a gente vai se sentindo favorável, aberto a outro tipo de ofertas e referências que o mundo nos oferece. Então, aquilo que é dado como dom, e por isso gratuito, precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Não é? Não adianta a gente entender de que a experiência do mundo nos torne homens e mulheres que experimentem tudo que o mundo nos oferece. Eu acredito que não. É preciso que você imponha limites, é preciso que você viva momentos fortes de renúncia e é preciso que você também acompanhe para poder crescer. Não é? Quando a gente acompanha, quando a gente faz a poda da nossa árvore da vida, do nosso projeto vocacional, quando a gente rega esse projeto, esse dom, ele tende a crescer, não é? Então, jamais passar pela cabeça de você que já tomou o primeiro passo, de que já está tudo pronto,
Eu comprei, eu dei o primeiro passo, entrei no discernimento, já ganhei o pacote, não é? A santidade, ela é forjada no cotidiano da vida, assim é a vocação também. A vocação, ela vai precisar de cuidado, de atenção, de sensibilidade. Ela vai precisar também da tua predisposição de querer colaborar com esse grande dom que Deus colocou no teu coração.